Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios. E vamos responder como resolver problemas sobre íons. Então, assim, ó, todo exercício ou problema sobre íons não são difíceis, mas temos que ter todo o conteúdo mentalizado. Temos que saber a diferença entre átomos e íons. Ok? Vamos lá, então. Primeiro exercício. Olhem aqui, ó. Um íon X mais 2. Então, X seria um íon qualquer que tem aqui a carga mais 2, certo? Se eu não souber o que significa esse mais 2, eu já vou errar o problema, ok? Então, o íon X mais 2 tem 20 prótons. Tenho que ler bem o que o problema está nos dando. Então, um íon X mais 2 tem 20 prótons. Qual é a pergunta do problema? Qual é o seu número atômico e o número de elétrons? Então, vamos lá. A pergunta é o número atômico, que é o Z, lembram? E a quantidade de elétrons que esse íon tem. Então, vamos lá. Primeira coisa, temos que lembrar que o número atômico é igual ao número de prótons. E que prótons não importa se estamos falando de átomo ou de um íon. É sempre o mesmo valor. Então, olho para cá, dou mais uma lidinha básica e encontro que esse íon tem 20 prótons. Se ele tem 20 prótons, o número atômico dele é 20, ok? Mas qual é o número de elétrons? O número de elétrons dele é o seguinte, eu vou ter que ter um raciocínio de que quando ele era um átomo, ele tinha 20 prótons e 20 elétrons, ok? Só que aqui a representação deste íon está dizendo que o que aconteceu com ele? Ele perdeu 2 elétrons. Então, se quando ele era um átomo ele tinha 20 elétrons, e agora que ele é um íon, ele perdeu 2, com quantos elétrons ele tem? Quantos elétrons ele ficou? 18, ok? Acabou o problema. Número atômico 20, número de elétrons 18. Simples assim. Não há grandes cálculos neste assunto de íons, mas há muito raciocínio, ok? Uma coisa interessante também é a gente pensar que todo íon já foi um átomo, ok? Já foi um átomo. E o que está escrito em qualquer exercício já aconteceu, já está acontecido, ok? Por exemplo, aqui, ó, no exercício número 2. Um íon Y-3 tem 34 elétrons. Agora mudou a figura, olha aqui, ó. Qual o seu número atômico? Qual é o número de prótons? Bom, então já aconteceu. Esta quantidade de elétrons já é do íon. Já aconteceu isso aqui. O que aconteceu com esse íon? Ele ganhou 3 elétrons.
Esta quantidade de elétrons é de agora que ele ganhou 3. Então, eu tenho que pensar para trás. Quando ele era um átomo, ele ainda não tinha ganho os 3 elétrons. Então, ele tinha quanto? 34 menos os 3 que ele ganhou. Então, o número atômico dele é 31. E o número de prótons também 31. Ok? Vocês viram? A resposta é só no raciocínio. Somente. Ok? Vamos para mais outro. Vamos nesse aqui. Sempre, gente, qualquer problema de química, qualquer exercício de química, a leitura é fundamental. Se nós não soubermos ler e interpretar o problema, nós não vamos conseguir fazer. Essa é a primeira de tudo. Em segundo, saber do que está se tratando o problema. Se eu não souber as simbologias da química, se eu não entender o conteúdo, se eu não entender a diferença entre átomos e íons, eu não vou conseguir realizar o problema, ok? Não é difícil, mas tem que ter muita observação, muita organização e conhecimento, ok? Vamos lá, então? Um átomo W perde 3 elétrons. Vocês viram que nos outros 2 exercícios dava a simbologia. Olha aqui, ó. A simbologia. Aqui não, aqui já tá dizendo com todas as palavras que este átomo aqui vai perder 3 elétrons, ok? E tem 23 elétrons, ok? Então, ele perdeu 3 elétrons e tem 23 elétrons. Isto é agora. Então, ele perdeu e ficou com 23 elétrons. Ok? Pergunta do problema. Qual é o seu número atômico e o seu número de nêutrons? Se o seu número de massa é 56. Então, pessoal, nós vamos ter aqui que calcular. Além de raciocinar, nós vamos ter que usar esta fórmula, a do número de massa, onde consta o número atômico ou o número de prótons, mais o número de nêutrons. Ok? Mas está pedindo o número de nêutrons, então nós vamos inverter a fórmula. Vamos ver, vamos fazer. Então, o W perde 3 elétrons e tem 23 elétrons agora que ele perdeu. Quanto que ele tinha antes de perder? Quando ele era realmente um átomo, antes de perder. Se ele tem 23 agora, ele tinha mais 3 antes. Então, quando ele era um átomo, porque a partir do momento que diz aqui, ó, um átomo perde, ele já é um íon. Poderia até escrever aqui, o íon W perdeu 3 elétrons, ok? Tá. Então, quando ele era um átomo, antes de perder esses 3, ele tinha quanto? 26.
Porque agora ele perdeu e ficou com 23. Então, ele tem 26 elétrons. No átomo, o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons é igual. Então, qual é o número atômico? 26. Ok? Esse foi só no raciocínio. Agora nós vamos fazer o outro item aqui. E o seu número de nêutrons, se o seu número de massa é 56. Vamos usar aquela nossa formulazinha, vou usar o Z, tá? O número atômico, mais número de nêutrons. Então, eu vou transformar, né, a fórmula para que eu possa calcular o número de nêutrons, que é a pergunta do problema, ok? Vamos lá, então. Número de nêutrons. Número de massa está falando aqui, ó, 56. Qual é o número atômico? O número atômico é 26, ok? Então, agora passou a ser uma continha de matemática bem simplesinha. 56 menos 26, 30, ok? Então, o número de nêutrons é 30, deste átomo que perdeu 3 elétrons. Ok, gente? Vamos para outro exercício. Mais um. Um átomo V ganha, aqui também está escrito, ó, ganha 2 elétrons e tem 34 prótons. Observem que a gente não está falando dos elétrons, a gente está falando dos prótons, ok? Do átomo V. Qual é o número de elétrons do íon V, né? Do íon V. Então, vamos lá. Se ele tem 34 prótons e terá sempre se ele for um íon ou se ele for um átomo, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e pensar aqui, ó. O íon está perguntando do íon quantos elétrons ele tem. Se ele tinha 34 quando ele era um átomo, prótons e elétrons iguais, tá? E ele ganha 2 elétrons, ele ficará com quantos? Muito fácil, 34 mais 2 elétrons, 36 elétrons, ok? Próxima pergunta, qual é o seu número de massa se o seu número de nêutrons é 45? Vamos para a nossa fórmula. Olha aqui, ó. O que eu vou usar para calcular o número de massa? Ou o número atômico ou o número de prótons. Jamais nos íons eu usarei os elétrons, ok? Mais o número de nêutrons. Vamos lá, então. A igual aqui eu posso usar o número de prótons, ok? Só uma maneira de escrever, porque prótons e número atômico é o mesmo valor, mais o número de nêutrons. Então, vamos lá. Número de prótons, quanto? 34. Mais o número de nêutrons que foi dado aqui, ó. 34 mais 45. E vamos calcular a continha facilzinha de matemática, né? 34 mais 45 é 79. Ok? Gente, parece complicado o raciocínio, mas não é. Desde que a gente tenha os conceitos básicos que a gente aprendeu nas videoaulas anteriores, ok? Então, se houver qualquer dificuldade ainda, deem uma olhada novamente nas explicações anteriores, para que nós possamos fazer mais exercícios nas próximas aulas. Espero
Espero que vocês tenham gostado. E até mais!